E algo muito bom para as criptomoedas acaba de acontecer. As bolsas americanas dispararam nesta noite de quarta-feira após algo inusitado, inesperado. Vou estar falando disso nesse vídeo, vou estar atualizando a análise gráfica do Bitcoin, que também está se recuperando aí depois de algumas quedinhas nessa quarta-feira. Também vou estar atualizando a análise dos eventos macroeconômicos, vou estar atualizando a análise de sentimento do Bitcoin, a análise dos gráficos das principais criptomoedas, altcoins aí subindo nesta noite, pessoal. Vamos falar disso. Mas se você ainda não segue o canal Criptográfico no YouTube, pessoal, não deixe de se inscrever, tá? Siga o canal, ative o sininho para receber as notificações, deixe o like aí embaixo para dar aquela força. E se você quer receber as notificações, pessoal, notícias em primeira mão, não deixe de seguir o nosso canal no Telegram. O link vai estar aí fixado no primeiro comentário deste vídeo. Tá lá, a gente manda notícias que acabaram de sair, coisas que impactam o mercado. Inclusive a notícia dessa noite a gente mandou lá bem rápido assim que ela saiu. E se você ainda não tem conta aqui na corretora Coinex, pessoal, essa corretora tem muitos recursos legais. Tá? Ela não exige que você mande os seus documentos para que você possa fazer negociações aqui dentro. Tá? Tendo a conta, você faz a conta com e-mail, você já pode aqui acessar o mercado spot da corretora, você já pode negociar aí os milhares de tokens que estão listados aqui, muitos tokens, inclusive, que não estão listados em outras corretoras. Tá? Tem a negociação de pré-tokens que te permite especular aí sobre as movimentações de preço de criptomoedas que ainda nem foram lançadas, tá? Então isso aqui te dá uma possibilidade muito interessante, principalmente nos momentos de alta das altcoins. Tá? Tem um mercado de futuros, pessoal, onde você consegue aqui fazer negociações com alavancagem, pessoal. Se vocês aí não têm o costume de fazer negociações em futuros, aqui vocês conseguem aí aprender também, tem um simulador, tá? Na conta de futuros aqui tem vários pares aí que vocês podem estar operando, fazer alavancagem, tem os tipos de ordens aí para traders aí profissionais mesmo, tá? No simulador aqui, pessoal, vocês conseguem treinar sem colocar dinheiro. Você pode criar um saldo fictício aqui e fazendo as operações aqui na conta simulada, testar os tipos de ordem, ordem limite, ordem de stop limite, ordem de stop market, sem correr o risco de perder dinheiro, testar aqui como funciona a alavancagem. Então tá tudo aí muito fácil para você aprender. O link vai estar aí fixado no primeiro comentário junto com o link do Telegram. Então bora lá, pessoal, vamos aí falar da situação do nosso querido Bitcoin, comentar sobre o que está acontecendo hoje, pessoal. Gráfico do Bitcoin tava caindo aí durante o dia, principalmente ali por volta das 10 horas da manhã, horário de abertura do mercado americano, né? E isso aconteceu principalmente porque o mercado hoje estava bastante ansioso com os resultados corporativos da Nvidia que seriam divulgados, tá? E eu já vou falar desses resultados aí, mas em termos de gráfico, pessoal, acho que não tem aqui um padrão novo para o Bitcoin. Aquela cunha descendente que ele rompeu nos últimos dias, eu já não sei muito não, viu, pessoal? Não estou muito seguro dela, mas aquela flâmula que o Bitcoin rompeu lá por volta do dia 18 de maio, na minha visão, ela continua válida e o alvo continua lá na região dos 117 mil dólares, tá? Esse para mim é o alvo aí desta flâmula que o Bitcoin rompeu para cima nos últimos dias. Então, em termos de análise gráfica, pessoal, não consigo aqui ver um padrão indicando queda, não consigo aí traçar projeções aí de preços muito baixos, tá? Para mim, o gráfico continua indicando aqui alta, tá? Mas a gente não pode olhar só para o gráfico, pessoal. A gente também tem que entender o que está acontecendo nos bastidores. Por que o mercado americano, os futuros dispararam ali agora de noite, ali a partir das 8 horas da noite. E a explicação para isso, pessoal, está na notícia de que o Tribunal dos Estados Unidos suspendeu a imposição de tarifas globais que Donald Trump promoveu ali no famoso Dia da Libertação, tá? E essa decisão também impediu a aplicação de tarifas contra a China, México e Canadá, meus amigos. Tainan, isso é bom ou ruim? Pessoal, para o mercado isso é bom, tá? Isso é muito bom. Lembre-se que o Trump ele saiu tarifando todo mundo lá naquele dia 2 de abril, dia que ele chamou de Dia da Libertação. E isso aí foram juízes aí do Tribunal de Comércio Internacional dos Estados Unidos, tá? Que decidiram isso hoje, nesta quarta-feira. Né? E, meus amigos, isso aqui é uma notícia extremamente boa. O que fez o Bitcoin cair ali, principalmente durante o mês de março, e principalmente em abril, no início de abril, foi justamente essas tarifas aí, tá? O mercado já estava se preparando para as tarifas, elas foram piores do que o esperado, mas agora os juízes vão lá e tiram essas tarifas, tá? Isso aí, pessoal, é uma notícia excelente e
agora a gente tem que ver aí como que vai ficar essa situação, né? Se o Trump já diz, eu vi notícia que ele já está recorrendo. Porém, tem um detalhe importante, pessoal. Essa tarifa aí que está sendo tirada, né, ela vai suspender as tarifas de 30% que Trump colocou na China, as tarifas de 25% sobre alguns produtos importados do México e Canadá e as tarifas universais de 10% sobre todos os produtos importados, a maioria dos produtos importados de quase todos os países do mundo, né? Mas aquelas tarifas de 25% sobre automóveis, autopeças, aço, alumínio, continuam aí valendo, tá? Elas continuam lá na seção de lei 232 da expansão comercial, tá? Que é uma lei diferente daquela que Donald Trump usou ali, daquele decreto que ele fez ali do dia da libertação, tá? E com isso aí os mercados futuros das bolsas americanas já dispararam, né? E, meus amigos, isso é uma notícia excelente, tá? Excelente. Talvez aí a gente pode ter o mercado subindo amanhã se a gente não tiver nenhum susto, nenhuma surpresa. Para quem não sabe, pessoal, essas atas da reunião do FONC aí que foram divulgadas hoje, elas são aí como se fosse um resumo oficial do que foi discutido ali entre os diretores do Banco Central dos Estados Unidos sobre a economia e possíveis decisões que eles podem vir a tomar, tá? Especialmente decisões aí sobre as taxas de juros, tá? E, meus amigos, do que saiu hoje, o que chamou mais atenção foi que o Fed optou por manter a taxa de juros, né? Isso aí a gente já sabia. E a abordagem aí que ficou explícita, né, de acordo com o que estava ali na ata, foi de que o Fed vai esperar para ver aí os impactos das políticas tarifárias, né, e das outras mudanças aí econômicas que estão acontecendo. Os membros do Fed, eles falaram lá nessa ata de preocupações com riscos simultâneos, né, de inflação persistente e aumento do desemprego, tá? Eles também falaram aí sobre as incertezas das tarifas que Donald Trump impôs, tá? E que foi um ponto aí central de discussão aí para os dirigentes do Fed, tá? E eles acreditam aí que essas tarifas podem levar a aumento de preços ao consumidor, né? Ou seja, a famosa inflação, tá? Só que hoje de noite a gente teve a notícia do Trump aí, a notícia dos juízes aí, votando para eliminar a maior parte das tarifas criadas aí por Donald Trump, e a gente não sabe como isso pode mudar este cenário, tá? Fato é, pessoal, a gente tem uma situação aí que eu penso que esses dados de hoje eles não fizeram, esses dados aí dessa ata da reunião do FONC não fez tanto preço. Eu acho que o evento do dia foram esse cancelamento aí das tarifas agora de noite, tá? Amanhã, quinta-feira, às 9h30 da manhã, a gente vai ter revisão do PIB do primeiro trimestre. Já esqueci de falar, tá? A gente também teve o balanço da NVIDIA hoje, pessoal. Balanço da NVIDIA aqui, tá? Foi divulgado hoje, era o balanço aí talvez o mais esperado dessa temporada de balanços. Ele veio melhor do que o esperado, mas as projeções para o futuro aí estão um pouco ruinzinhas, tá? Decepcionaram um pouco. Mas no geral aí não veio aí nada tão ruim, tá? O mercado estava caindo de tarde, acredito que esperando aqui que esse balanço poderia decepcionar, mas não, tá? A gente teve aí um balanço aí relativamente equilibrado, tá? Em termos de eventos macroeconômicos que eu já ia falar, né, de amanhã, tá? Amanhã, 9h30 da manhã, a gente vai ter a revisão do PIB trimestral do primeiro trimestre dos Estados Unidos. Esse dado aqui é muito importante porque não só o PIB, ele traz também o deflator do PIB, tá? E o mercado está ansioso para ver se mudou alguma coisa na expectativa de quem faz essas projeções. Então, amanhã, às 9h30 da manhã, a gente vai ter tanto a revisão do PIB do primeiro trimestre, quanto pedidos iniciais do seguro-desemprego. Aí são dois dados importantes na mesma hora, tá? Eu acho que esses dados só vão fazer o mercado se mover se eles vierem aí muito diferente do que está sendo esperado, tá? Caso eles venham aí dentro do esperado, eu não vejo aí, ou muito próximo do esperado, eu não vejo aí impacto direto, tá? O dado que eu acho que chama mais atenção na semana a partir de agora é o núcleo do índice de preços PCI, que vai ser divulgado na próxima sexta-feira, dia 30 de maio, às 9h30 da manhã, tá? Esse dado aqui, pessoal, ele tem aí muita informação relevante para o Fed decidir o que ele vai fazer com as taxas de juros dos Estados Unidos, tá? Em termos de análise de sentimento, pessoal, tivemos uma coisa aqui que é preocupante em termos do que o mercado estava esperando. Quando a gente vai aqui, por exemplo, para o long short rate, pessoal, é a primeira vez em muitos dias que a gente vê o long short rate positivo, ou seja, voltamos a ter a maioria das pessoas apostando que o Bitcoin vai subir, vai subir, tá? Quando a maioria aposta que vai subir,
a gente tem que tomar cuidado, porque ele pode cair, tá? A gente ainda não está tendo um long short ratio muito desequilibrado, né? Ele está em 1,11, tá? Então ele não está aí muito acima, mas é algo aí que chama a atenção, tá? Chama a atenção porque se ele começar a subir aqui e o Open Interest também começar, a gente vai ter queda no mercado, tá? Mas o lado bom disso tudo é que a análise gráfica continua apontando alta, a análise dos eventos macroeconômicos, os últimos de hoje, aponta alta, e indo aqui para High Block, meus amigos, a gente também vê sinais de alta, tá? Quando a gente vai aqui para o Liquidation Rate Map, o ponto é que a gente tem mais liquidez ali, a região do 113, a gente tem uma pool de liquidez ali entre o 111 e o 113, tá? Então na minha visão tem uma grande chance de o Bitcoin ir ali no 113 ou ficar estagnado aqui nessa região, porque a gente não tem tanta liquidez abaixo, tá? Até a região do 105 tem um pouco, mas não temos muita liquidez abaixo disso para justificar uma queda terrível. Então, o cenário que eu vejo, no geral, ainda parece ser de alta, tá? Para o Bitcoin, principalmente para as altcoins, já que os ativos que mais se beneficiam da queda aí da estabilidade do Bitcoin são as altcoins, né? A dominância do Bitcoin já está caindo mais hoje, pessoal. Ela tem caído aí nos últimos dias, tal, que é uma notícia excelente, né? Uma notícia muito boa, tá? Então, assim, meus amigos, dominância caindo, não vejo sinais aqui novos de alta na dominância. Nos últimos dias a gente tinha rompido para cima o ombro, cabeça, ombro invertido com alvo lá no 64,95, mas dados esses últimos eventos aí dos juízes cancelando as tarifas de Trump, pessoal, eu acho que os próximos dias aí podem ser de comemoração no mercado, principalmente se na sexta-feira a inflação dos Estados Unidos vier abaixo do esperado, como aconteceu com os últimos dados de inflação que a gente teve do índice de preço ao produtor, tá? Então, eu acho que a gente está no cenário aqui que parece ser muito positivo, né? E eu vejo aí a possibilidade das altcoins terem uma performance legal nos próximos dias se o Bitcoin ficar estável. Tá? Ethereum, meus amigos, Ethereum está testando a região dos 2.700. Ela rompeu no gráfico ali diário uma bandeira de alta com alvo lá nos 3.800 dólares. Se ela romper, pessoal, essa região aqui dos 2.750 dólares, aí, meus amigos, ela engata o pivô de alta e ela pode ir passar acima dos 3.000 dólares ali, porque ela vai estar rompendo uma região de resistência muito forte que está segurando a Ethereum aí nos últimos dias, tá? Dependendo de como você vê isso daqui, pessoal, dependendo de como você faz esse desenho, você consegue ver até um padrão aqui que é mais confiável, tá? Que é melhor, que pode se formar aí se a Ethereum conseguir romper a região dos 2.750, que é um triângulo ascendente, tá? Se a Ethereum conseguir romper ali os 2.750, a gente vê aí a formação de um triângulo ascendente, cujo alvo vai estar ali na região de aproximadamente 3.400 dólares, tá? Tainan, então você está dizendo que vai a 3.400 dólares? Pessoal, a gente ainda não teve o rompimento, a Ethereum está em 2.728, mas pelo que está aparecendo aqui, pessoal, a gente tem bastante força aqui, tá? O mercado está acumulando e vai acabar rompendo isso aqui se a gente tiver essa estabilidade nos próximos dias, e a Ethereum deve buscar os 3.400. Solana, meus amigos, está naquele mesmo cenário, rompeu uma cunha descendente com alvo na região dos 207 dólares, tá? Não fez nada de novo, está andando de lado nas últimas horas. Cardano, a mesma coisa, está com o alvo da cunha descendente ali na região dos 93 centavos de dólares. BNB, meus amigos, rompeu ali também uma cunha descendente com alvo na região dos 715 dólares. Tá XRP, meus amigos, XRP aí tá lutando para não cair aí e formar um triângulo de baixa, tá? Aliás, um retângulo de baixa. XRP tá no suporte, mas a gente precisa aí de estabilidade para o XRP não cair mais, viu? Senão ela vai perder as estribeiras. Dogecoin ali rompeu uma cunha descendente com alvo nos 29 centavos. Token Tron, pessoal, Token Tron deu uma subida interessante aí nos últimos dias, né? Mas ela chegou numa região de resistência. Tá? Se a Tron conseguir romper para cima essa região aqui dos 28 centavos de dólares, o alvo dela vai estar lá no 29, tá? Mas ainda não rompeu. Token Tom, pessoal, do Telegram, chegou a disparar mais de 20% hoje, meus amigos. A gente teve várias notícias positivas aí em relação ao Telegram. A primeira notícia saiu ali pela madrugada, tá? Quando foi noticiado que o Telegram, né, que a rede Tom, contratou um executivo que já foi executivo da Visa focado em cripto, tá? Isso aí fez o mercado já olhar para o Token Tom ali de forma diferente na madrugada. Depois, pessoal, saiu uma notícia de que o Telegram vai lançar 1,5 bilhões de dólares em bond com apoio de gigantes como BlackRock, tá? E Citadel, tá? Isso aí saiu no Wall Street Journal, isso aí também fez o mercado olhar para o Token Tom diferente. O Token Tom, ele tem ligações com o Telegram, tá? Aí depois, a cereja do bolo, meus amigos, ali na parte da manhã saiu a notícia de que
houve uma parceria fechada entre a xAI, que é a empresa de inteligência artificial do Elon Musk, para integrar com a inteligência artificial do Grok no app do Telegram, tá? Isso aí, meus amigos, fez o mercado ir para a lua, tá? Fez o token TON subir muito forte na hora. E aí depois teve uma notícia aí que o Pavel Durov, né, que é o fundador do Telegram, prometeu trazer boas notícias diretamente do evento que vai acontecer em Dubai de criptomoedas no início de junho, tá? Então tudo isso aí fez o mercado ficar aí extremamente animado com o token TON, né? A gente teve algumas coisas também. Agora de noite o Elon Musk havia falado aí que não teve acordo fechado com o Telegram para integrar a inteligência artificial Grok, né? Mas logo depois o Durov disse que não há acordo fechado, mas que estão ocorrendo conversas aí, ainda sem formalidades ainda definidas, tá? Então, ao que tudo indica aí, a gente vai ter algo bom para o token TON em breve, mas padrões gráficos aqui, pessoal, difícil, tá? Isso aqui acabou causando um pump aí no preço do token e não formou nenhum padrão aí muito fácil de analisar, tá? Outra criptomoeda aí que a gente não pode deixar de comentar, pessoal, AVAX, meus amigos. AVAX, na minha visão, tá andando de lado, tá? Subiu um pouquinho aí, mas bem pouco, né? A AVAX teve o ETF adiado hoje, então acho que isso aí atrapalhou um pouco, tá? Token Wave, pessoal, quase no alvo do nosso retângulo alvo, tá na região dos 290, tá? Outra moeda importante aí para o mercado que a gente não pode deixar de falar, meus amigos. SUI, tá? SUI, meus amigos, não tá conseguindo performar nos últimos dias, viu? Tem que ficar esperto aqui que se ela romper os 3,40 para baixo, a coisa fica feia, tá? NIR, pessoal, token NIR também sem padrões aqui muito bem definidos, tá? Ela tá aí, na minha visão, meio que andando de lado nessa região dos 2,90, tá? Outra moeda importante aí que a gente não pode deixar de comentar, pessoal, é a Chainlink, tá? O token Chainlink, na minha visão, ele segue em tendência de alta. Apesar dele ter falhado aqui essa bandeira nos últimos dias, essa bandeira de alta, ela não invalidou aquele ombro cabeça ombro invertido que tem alvo na região ali dos $21, tá? Então, Chainlink aí também segue em tendência de alta. No geral, o que eu vejo aqui é a maioria das altcoins com gráficos apontando para cima, tá? O Bitcoin com gráfico apontando para cima, análise de sentimento ainda apontando para cima e parece que a coisa está melhorando para as altcoins. Será que a gente vai ter uma alt-season no meio do ano, pessoal? Se tiver, vai ser interessante, tá? No mais, irei mantendo vocês atualizados aqui pelo canal Criptográfico no YouTube, lá pelo canal do Telegram. Desejo a todos uma excelente noite de quarta-feira. Amanhã, às 9 horas da manhã, estarei em live lá no canal Educação Real Oficial, atualizando e respondendo dúvidas e também acompanhando os dados macroeconômicos que vão ser divulgados ao vivo. Até mais, tchau, tchau!